Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu quero falar hoje sobre o batismo cristão, que é uma doutrina essencial da fé cristã. E o texto que nós vamos ter como base está em Atos, no capítulo 2, versículos 37 e 38. Está escrito assim: o título é As Primeiras Conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso entendimento. Santo Deus, nós rogamos mais uma vez para que o Teu Espírito Santo fale conosco, para que possamos entender a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, para que nós possamos entender mais a respeito do que é referente à nossa salvação. Nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar sobre o batismo e a importância desse elemento, desse ato para a fé cristã. O batismo é uma das missões da igreja. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo foi muito claro, dizendo para que a igreja fizesse discípulos. E na inclusão dessa mensagem que seria divulgada, fazendo discípulos de todas as nações, está lá, batizando-os. E em Mateus 28, 19 nós encontramos isso. Então o batismo é uma das missões que a igreja precisa cumprir, precisa se empenhar. O batismo faz parte do plano de salvação. Tornou-se o sinal externo e visível de algo que acontece internamente e de maneira invisível. Ontem, esse vídeo está sendo gravado hoje, exatamente no dia 10 de outubro de 2016. E ontem nós fizemos, eu e um irmão, que é um ministro do Evangelho também, nós fizemos o batismo de 2 jovens. E essa parte ficou encarregada de que eu fizesse no batismo. Eu desse uma palavra a respeito dessa importância. E nós falamos naquele momento sobre um sepultamento, já que nós estaríamos exercendo, realizando essa atividade. Nós estávamos num ambiente propício, na casa de um irmão, estávamos numa piscina e nós usamos esse reservatório para fazer o batismo de 2 jovens irmãos convertidos à fé cristã. E o que foi falado é exatamente isso que eu estou trazendo hoje aqui. Como é um sinal externo e visível, representa algo interno e invisível, que é a purificação da alma. Esse é o sentido do batismo, expressar algo que é realizado internamente, fazendo com que a pessoa seja levada a uma atmosfera, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova maneira de viver. Então o batismo apresenta o poder de Jesus Cristo de perdoar pecados. Já pensaram quando o Senhor Jesus ensina em Mateus, por exemplo, os seus ouvintes a orar? Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. É verdade que uma das maneiras que o povo brasileiro aprendeu nessa forma de oração registra: perdoa as nossas ofensas. De qualquer forma, tanto a ofensa quanto a dívida é algo que se relaciona ao pecado. Quem peca está ofendendo a Deus. Quem peca está se endividando para com Deus. Então, o pecado é exatamente isso. O homem torna-se devedor de Deus. Toda vez que nós fazemos alguma coisa que desagrada o nosso Criador, nós estamos ofendendo. Portanto, o batismo é
uma maneira de lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. É o reconhecimento público da aceitação da mensagem cristã. Que mensagem é essa? Jesus morreu em nosso lugar e não devemos mais nada a Deus. Aqueles que realmente acreditam, colocam fé, confiança no que o Senhor Jesus Cristo fez, esse então se torna agora amigo de Deus. Ele não mais deve absolutamente nada, porque foi pago pelo Salvador. Então o batismo tem que ter arrependimento. Vamos examinar um pouco mais de Atos. Quando diz no versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles isto. O que eles haviam ouvido? Nós vamos ver no capítulo 2 que Pedro prega no seu discurso, né? Na minha Bíblia diz o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Ele anuncia a obra de salvação. Ele fala o que o Senhor Jesus Cristo fez, dando a sua vida em prol dos homens. E o que acontece depois? Diz o texto que eles, ouvindo isto, no verso 37, compungiram-se em seu coração. Quer dizer, o coração se agitou. Aquela mensagem realmente impactou os corações. As pessoas pararam para pensar naquilo que Pedro estava pregando para eles. E eles fizeram uma pergunta muito sincera. Que faremos, irmãos? Toda vez que as pessoas entenderem realmente o Evangelho, pode ser que vá brotar perguntas, como aconteceu, por exemplo, com João Batista, quando ele pregava lá no deserto da Judéia e, em certa ocasião, fazendo um batismo também de arrependimento para que os homens pudessem se aproximar de Deus, se preparando para o reino que viria, se preparando para o Senhor Jesus Cristo. Diz que as pessoas também fizeram perguntas, como nós podemos ver no Novo Testamento. Eles queriam saber o que deveriam fazer. Aqui aconteceu a mesma coisa. Pedro, depois de pregar, provocou perguntas no coração daquelas pessoas. Então, a resposta de Pedro para aquilo que eles haviam ouvido, para a resposta às dúvidas do que eles deveriam fazer, então, para se aproximar de Deus, foi exatamente isso. Disse-lhes Pedro, no verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas foram batizadas naquele dia. Mas foi dito que era necessário ter dois elementos: arrependimento e fé. Confiança, em outras palavras. O que significa arrependimento? Mudar a mente. É uma palavra grega, metanoia, meta-mudança. E noia, me parece que é uma palavra de origem grega no Novo Testamento, mas vem de uma palavra acadiana, que significa mente. Então, mudança de mente significa pensar melhor naquilo que haviam feito até ali, a sua maneira de viver, e ter uma mudança a respeito daquilo que viveram. É necessário ter arrependimento. É necessário concluir o quão mal uma pessoa é na sua existência, na sua maneira de viver, quão má ela é. É preciso haver um entristecimento por essa maneira de viver. Então, o batismo mostra uma confiança no que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Por isso, todo cristão, a não ser algumas confissões de fé, por exemplo, os Quakers, eles não batizam acreditando que uma vez que uma pessoa é inserida na fé cristã, ela já está sendo submersa na atmosfera do Pai, do Filho e do Espírito. Mas desde os tempos primitivos, os cristãos têm passado por esse símbolo. Quando uma pessoa passa pelo batismo, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: eu confio que o Senhor Jesus pagou minhas dívidas e eu quero morrer para uma vida que desagrada a Deus. E quero ter uma nova vida que agrada a Deus. A leitura que eu quero fazer é de Romanos, no capítulo 6, que tem sido enxergado por muitos intérpretes
como um texto que apresenta o batismo sobre o seu simbolismo. Romanos 6, versículos 3 e 4. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Alguns pensam que o texto está falando muito mais claro daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Lembremos quando ele fala para algumas pessoas que queriam participar do seu reino: vocês podem participar do batismo que eu estou para ser batizado. Ele quis dizer: eu vou entrar em um estágio de sofrimento, um estágio de flagelo por vocês. Eu vou entrar num momento de sofrimento intenso. Esse seria o batismo que ele estava se referindo nessa ocasião. E aqui, em Romanos, parece que Paulo está dizendo que nós precisamos participar desse batismo, ou seja, na morte dele. O batismo aqui então toma um formato de nós estamos nos conformando, melhor dizendo, ao que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele entra naquela atmosfera de sofrimento e morte com uma razão principal, de dar a sua vida em substituição dos seus irmãos, que somos nós. Portanto, quando uma pessoa passa pelo batismo, ela está dizendo de maneira clara e visível que ela está se conformando com a morte de Cristo. Ela está participando daquilo. Ela está vindo ser sepultada para uma vida pecaminosa. E quando ela sai das águas, ela está dizendo que está ressurgindo para uma nova vida. Como diz aqui em Romanos, novidade de vida. Então, o batismo não salva. O batismo é para quem é salvo. O batismo é para quem já encontrou Jesus e se tornou amigo dele. Portanto, se você ainda não passou por esse símbolo, que você possa entender que ele é uma maneira de pregar e anunciar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. E se você já passou pelas águas, se você já teve essa experiência, lembre-se que uma vez que você passou por ali, você precisa andar em novidade de vida. Você precisa mostrar ao mundo que tem uma vida para com Deus, em obediência, em santidade, num agir que agrade a Ele e anuncie quem Ele é. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.